Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais e rádio ouvintes. Muito bem, a carta aos Efésios diz que nós não somos mais estrangeiros diante de Deus. Você sabe que com o pecado original, nós somos afastados, né? Mas com a morte, paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós participamos desse templo santo, edificado com a pedra angular, que é Jesus, que sustenta tudo, e as colunas, os 12 apóstolos. E nós, os tijolinhos que estamos ali. Então nós somos concidadãos dos santos. Desde Cristo, com o batismo, quando nós tornamos filhos de Deus, nós estamos já como irmãos, fazemos parte da mesma família dos santos. Por isso que Jesus diz, o servo, ele faz o escravo, né, por dever, o filho não. O filho é sempre aquele que está ali em casa, que se sente em casa, familiarmente com Deus, com os irmãos, são santos. Agora, o que pega nesse mundo é aquilo que São Paulo falou ontem, nosso corpo, esse mundo, a tentação, os prazeres, vão obscurecendo essa nossa familiaridade com o céu. Às vezes a gente não consegue ver esse mundo. Nós temos que lutar, construir, para que essa nossa cidadania do céu se faça mais presente a cada dia. Como? Construindo, rezando, controlando seus desejos, penitência, jejum, educando o corpo, sendo virtuoso e assim por diante. E principalmente tendo relacionamento com Deus e os santos. Os santos não disputam nada com Deus, gente. Não tem a mínima lógica, né? É um tipo de pensamento muito pequeno. Dizer que os santos disputam. Ah, mas não tem intercessão. A Bíblia inteira tem intercessão, meu Deus. A Bíblia inteira. O centurião, Senhor, não precisa que venhas ver meu empregado. Eu também tenho subalternos. Quando eu digo sim, vai, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Jesus diz, jamais vi tamanha fé. Vá, teu empregado está curado. Não é intercessão? Jesus estava com o empregado? Não, padre, mas é porque os santos morreram. Estão dormindo. Ah, não, aí quando fala dormindo dá até preguiça. Porque a alma é o ato do corpo. A alma não dorme. Dorme é o corpo. Nosso corpo precisa de descanso. A alma é aquela que mantém o corpo vivo. Quando está respirando, a alma está lá. Onde está dizendo na Bíblia que está dormindo depois da morte? Onde? Onde que diz que a alma dorme na Bíblia? E o que diz na Bíblia? O que Jesus disse para o bom ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Não tem nada de dormir, não. Esquece essa alma. Ou ela está no inferno, ou ela está se purificando, ou ela está no céu. Agora vamos pensar. Se eu, miserável pecador, que firo a Deus todos os dias com as minhas misérias, e mesmo assim Deus quer me usar nesse mundo, a tal ponto de que Ele me obedece para um pão virar Deus. Eu tiro uma pessoa do inferno com a minha absolvição, mesmo com toda a minha miséria. Vocês acham que depois que eu estou no céu, purificado de todos os meus pecados, Deus tem duas opções? Pablo, fica quieto, aqui você não presta para nada. É uma opção dos nossos irmãos, né? Ou, Pablo, meu filho, agora sim, eu preciso mais de ti. Interceda pelo seu povo, e eu te ouvirei, porque eu te amo. Porque não é que nós pensamos que Deus precisa dos santos, como pensam alguns. Nós não pensamos que Deus precisa dos santos. Nós pensamos que Deus nos ama tanto que quer precisar de nós. Já contei várias vezes a história da mãe que cozinha bem. Tem as cozinheiras ali. Se chega a menina, a sua filha de 10 anos de idade, e fala, mãe, eu quero ajudar na cozinha. Tem dois tipos de mãe. Sai, que eu estou com pressa. Né? É uma opção. É a opção dos nossos irmãos. Um Deus que é todo poderoso e não quer saber de ninguém. Tem a segunda opção. Tá bom, minha filha? Corta aqui. Pode ser que corte o tomate tudo. O que tem a ver cortar o tomate errado? O gosto é o mesmo, né? Deixa cortar o tomate. Deixa cortar o pepino.
depois coloca a água no arroz. A mãe precisa da criança. E por que ela permite que ela faça o almoço? Porque ama. Porque ama. O nosso Deus é o Deus que ama. Ama a tal ponto que quer precisar de nós de uma forma extraordinária. Se eu largar de ser padre, muitos vão para o inferno pela minha decisão de largar. Olha se tem cabimento. Um comedor de piqui, os dois aqui, sabe? Nós somos comedor de piqui aqui, né? Miseráveis. Miseráveis. Um miserável comedor de piqui, se largar de ser padre, muitos vão para o inferno. É assustador tanto que Deus nos leva a sério. Então, os santos é um sinal de que Deus nos leva a sério e que Deus nos ama, a tal ponto que quer precisar de nós. Cristo poderia ter vindo e salvado todo mundo, mas Ele quis os apóstolos. Ele quis dar o poder de ligar no céu que ligaram na terra, desligar do céu que foi desligado da terra. Ele quis a igreja. Dizer que Deus não precisa de ninguém é ir contra a Bíblia do início ao fim. É uma aversão a Deus, a palavra de Deus. Deus quer precisar de nós o tempo inteiro. Quer precisar. E olha, ainda deram a vida, né? Talvez hoje os santos não são tão conhecidos, apesar de serem apóstolos. Mas tudo indica que são irmãos, São Simão e São Judas. Filhos de Maria de Cleofas. Lembra de Maria de Cleofas que estava lá no pé da cruz? E filhos de Alfeu, pai de Tiago menor, que é irmão de São José. E Maria de Cleofas parece que é irmã de Maria. Ou seja, coladinho em Jesus. São Simão e São Judas. Os dois morreram juntos. Tem um santo, chama São Fortunato de Poitiers, na França, que dizia que eles morreram em Sunair, se eu não me engano, na Pérsia, os dois juntos, fizeram todo. São Simão provavelmente foi quem substituiu Tiago Maior, aquele que levou a espadada em Atos dos Apóstolos, não tem? Que morreu primeiro. Ele era bispo de Jerusalém. Então São Simão provavelmente foi quem o sucedeu. E por que São Judas Tadeu é tão famoso aí? As igrejas de São Judas Tadeu são lotadas, não é? Em São Paulo tem uma São Judas enorme. Por quê? Apesar de ele parecer tão pouco, só tem aquela passagem lá na Bíblia que ele fala: Senhor, por que te manifestaste a nós e não ao mundo? E, claro, tem a carta de São Judas, né? A epístola que deram o nome dele. Alguns falam que não é, mas se fala de tudo. Bem, São Judas ficou famoso como santo das causas impossíveis, porque Jesus apareceu para duas santas famosas. Uma é Santa Brígida, lá da Suécia. As Brigiditinas, né? E disse para ela: tudo que você pedir pela intercessão do meu irmão, ou do meu apóstolo, São Judas Tadeu, eu te concederei. Santa Brígida divulgou essa devoção. E depois, Jesus apareceu a Santa Gertrudes e disse que todos os desesperados deveriam pedir a intercessão de São Judas Tadeu. Então, São Judas Tadeu ficou famoso como o santo das causas impossíveis dos desesperados, como Santa Rita. Por isso que as igrejas de São Judas são muito, muito cheias, né? As festas. Porque ele ficou também como santo das causas impossíveis. E é claro, provavelmente, as duas santas não passaram vergonha. Quando elas divulgaram essa devoção, provavelmente houve muitos milagres, né? Muitos milagres. Acredito nisso. Por isso que São Judas ficou tão famoso como santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu. Então nós podemos hoje pedir, qual que é a causa impossível que você tem? Vai pedir para São Judas e já pede para São Simão também, né? O que é? O que você tem no seu coração para pedir essa intercessão? Já que nós somos concidadãos, nós somos irmãos deles na fé, somos batizados, templos do Espírito Santo, fazemos parte do mesmo templo construído com o nosso esforço. No Evangelho mostra quando Jesus escolhe todos os apóstolos, e uma coisa interessante é que Jesus o quê? Passou a noite toda em
Oração. Vocês sabem que antigamente eu achava que Jesus fingia que ele é Deus, né? Eu achava que ele fingia que rezava, assim, só para servir de exemplo para nós. Ele não precisa de rezar, ele está fazendo isso porque para nós a gente vê que, e na verdade, quando eu fui entendendo a teologia, a kenosis, que ele se esvaziou completamente do poder divino, não da sua identidade divina, realmente ele precisava rezar. Ele quis deixar de lado, durante a sua vida humana, a sua onisciência de saber tudo. Entregou na mão do Pai tudo, se esvaziou. Então ele, quando reza, ele está mostrando também para nós, mas ele precisava da oração para que o Espírito Santo, que no caso dele não é inabitação como a nossa, mas é a união hipostática. Nele tem as duas naturezas. Então é necessário que a natureza humana reze para que Deus o iluminasse e ele escolhesse os apóstolos. Não era fingimento. Não era só para fingimento, não. No caso, essa palavra não era só para servir de exemplo. É melhor assim, né? Jesus realmente necessitava da oração. Ele precisava rezar. Mas e quando ele lia a memória, a mente dos outros? Infuso pelo Espírito Santo. Padre Pio também, não é? Padre Pio, quando ia confessar, devia ser legal, né? Sai daqui, você não se arrependeu, cai fora, vai embora, né? Quando se arrepender, você volta. Ixi, Maria. Com ele dava certo essas coisas, né? Hoje eu acho que não dá muito certo, não. E quantas vezes ele também não confessou o pai dele? E aquele pecado, papai? E o chifre que o senhor põe na minha mãe, papai? Não é? Como você sabe? Então, infuso, ciência infusa. O Espírito Santo que está na nossa alma, inabitação, iluminou a mente dele. Com Jesus a mesma coisa. O Espírito Santo, que está nele, comunhão hipostática, mostrou na mente dele que aquelas pessoas estavam falando mal dele. Ok? Mas Jesus se esvaziou completamente. É um mistério. E nós queremos ser grandes coisas. Ele que é Deus, criou tudo, esvaziou-se por amor. E nós que não somos nada, um monte de cocô, sem Deus. Outro dia alguém falou assim, nós que não prestamos, mas aí Deus ama a gente assim? Porque às vezes eu falo tanto que a gente não presta, esqueça a segunda parte. Deus nos ama infinitamente. Então nós não prestamos sem Ele. Quando nós estamos sem Ele, estamos lá no cemitério, esquecidos, fedidos, já passou, né? Comidos pelos vermes, esquecidos na história. Quando nós estamos com Ele, Ele nos glorifica. Morreu no segundo século. Até hoje nós estamos celebrando. Eu estou vestindo uma roupa em honra a eles. Assim a todos os santos. A igreja honra os seus santos. Então nós não prestamos sem Deus. Que o próprio Jesus diz que somos galhos secos. Mas com Deus, Deus nos faz grandiosos. Sofrendo nesse mundo. Perseguido na cruz. Mas Ele glorifica a gente. Então não se esqueçam. Mesmo que a gente não preste, Deus nos ama infinitamente. Basta você ser humilde e deixar a graça agir, que logo, logo estaremos celebrando o seu dia aqui. Tá bom?